Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro, nesse momento em que a gente continua a assistir situações muito dramáticas acontecerem fora do nosso país e situações muito complicadas acontecendo aqui dentro do Brasil. Dentre elas, algumas que tiram o sono de algumas figuras, e dentre elas, a criatura, o ex-presidente da República, o inelegível, que está sendo atingido por uma avalanche de acontecimentos que ele nunca imaginou. Depois do fracasso das manifestações no dia de ontem, hoje ele acordou muito mal-humorado e foi dar uma entrevista para a Rádio Gaúcha lá no Rio Grande do Sul. E dessa entrevista a gente pode extrair pelo menos uma pérola para mostrar o nível do desespero e o nível da sanidade mental da criatura. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, algumas situações também inacreditáveis se dando fora do nosso país, mas antes de mais nada quero convidar você que está chegando nesse momento ao nosso portal e não nos conhecia para que você venha fazer parte aqui das nossas discussões, do nosso espaço. Se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende e, se puder também, mande o seu joinha, o seu comentário e se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Bom, hoje o dia foi de muita chacota, né? Como eu comentei com vocês no nosso encontro anterior, porque as cenas de pessoas remanescentes, né, desse mundo paralelo, que ainda tem coragem de ir para a rua, elas nos provocam uma grande reflexão, né? Será que essas pessoas, elas adoeceram e nunca mais elas vão despertar dessa coisa que as acometeu? É um negócio que a gente fica preocupado, né? E quem tem parente, então, que está nessa situação, que foi para o Solarão ontem, que deu em vários cantos do nosso país, para ficar gritando mito na rua, ficar pedindo voto impresso, enfim, essas pautas todas, o negócio é complicado, né? Bom, a figura do inelegível, ele está assistindo o filho dele lá para fora do nosso país, junto com outros deputados, tudo pago com dinheiro do povo brasileiro, para falarem mal do nosso país. Gente, isso em outros tempos, num tempo que o parlamento não esteve tão corroído, isso daria uma comissão de sindicância, isso seria uma quebra de decoro parlamentar, isso acarretaria a perda de mandato dessas criaturas. Mas como a cretinice dentro do parlamento, ela teve o sarrafo, né, subido muitos metros acima, com o que veio ao poder aqui no nosso país com o clã Bolsonaro, então qualquer aberração parece uma coisa de menor importância, não sujeita os deputados a responderem criminalmente, a responderem eticamente, enfim. E eles estão lá fazendo esse tour, se encontrando com o que de pior existe na política fora do nosso país para, enfim, como eu disse para vocês, né, apenas criarem prejuízo, porque não tem nada de benefício para o povo o que essas figuras estão pretendendo fazer lá fora, né? Bom, e aqui dentro, já comentei com vocês um indicador que pode ser a explicação principal para o humor da criatura no dia de hoje. A matéria é essa aqui. PGR muda de posição sobre ações de Bolsonaro que estão no Supremo, ações no plural, né? Sob Aras, órgão entendeu que corte não é instância adequada, ou seja, o Supremo Tribunal Federal não seria o local adequado para julgar um ex-presidente pelos crimes que cometeu durante o mandato. Tese usada por ex-presidente Michele para se calarem em oitiva na Polícia Federal. O que mostra também, né, mais uma faceta desse mau caratismo. Porque se ele sempre disse, né, e conhecereis a verdade vos libertará, bom, uma vez chamado até a Polícia Federal para dizer a verdade, qual seria o problema? Uma pessoa que não deve, né, ela não teme, sobretudo aquele que foi chefe do Estado brasileiro, deveria ali com muita firmeza, né, dizer as suas verdades, as coisas que ele acredita, trazer os fatos, mas não. Ficou calado, entrou mudo, saiu calado e invocou o direito humano, o direito constitucional de não falar absolutamente nada para não se incriminar. É mais um sintoma que a coisa está bem complicada para ele. Pois bem, e agora a Procuradoria-Geral da República, ainda sem um novo titular indicado pelo atual presidente da República, pelo presidente Lula, já começa a dar entendimentos percebendo que a civilização, que a sanidade está voltando lentamente, até mesmo dentro da Procuradoria-Geral da República. O entendimento atual diz que todos os crimes cometidos ao longo do mandato do ex-presidente da República e que fizeram surgir
alguns inquéritos, algumas investigações, ainda sob a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal e sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, provavelmente, eles não quiseram ser taxativos, mas eles já sabem aquilo que a Constituição manda, né? Serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Aí o Bolsonaro surtou. Ele sabe também que outras situações virão à tona, como, por exemplo, aquelas que foram objeto da pandemia que nosso país, como eu comentei aqui com vocês. A matéria diz: investigação da CPI da Covid travam na PGR. 2 anos após o fim da comissão, metade das 10 ações foi arquivada. O órgão defendeu o encerramento de outras 4. Só que com o novo Procurador-Geral da República, nós já sabemos que essas ações podem ser ressuscitadas, elas podem ser desarquivadas porque elas foram arquivadas de forma ilegal, de forma imoral, de forma ilícita, porque não havia porque o Procurador-Geral da República, de posse de uma série de provas, de incriminações que surgiram ali na CPI da pandemia, dizer que não aconteceu absolutamente nada, que teve excesso de prova, uma coisa totalmente incabível, né? Pois bem, e aí no meio dessa situação toda, as situações muito desfavoráveis à figura do ex-presidente da República, ele deu uma entrevista hoje que merece um pequeno destaque aqui no nosso espaço de agora, né? Vamos ver o que aconteceu, vamos lá. O que falou em imbrochável é mentira, porque você não vê em lugar nenhum isso. Se vê, por favor, bote no ar. Mentira do presidente do TSE, mentiroso, parcial, defendeu o PT o tempo... Então, vocês conseguem ter a dimensão do que o tipo de transtorno mental dessa criatura? Caráter é um negócio que a gente já sabe que é meio escasso naquela criatura, né? Mas o transtorno mental é muito grande. A pessoa começa a achar que todo mundo tem memória de ameba. Se é que a ameba tem a memória, né? Tem memória. E que a gente não viu aquilo que nós vimos. Para as pessoas que estão na seita, aquelas que foram tomar sol ontem na cabeça, essas pessoas acreditam, mas vocês viram ele acabando de dizer que nunca disse imbrochável. Então, o que é esse registro aqui, gente? Vamos lá. Imbrochável, 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 imbrochável. Isso aqui é fruto da imaginação das pessoas que estavam ali. Bom, as pessoas estavam no universo paralelo, a gente já sabe, né? Mas e a nossa? Nós também não escutamos isso, não vimos. Isso que você viu agora é mentira? Vamos continuar aqui porque ele tem um momento de desespero. Vamos lá. Tudo por ocasião das eleições. Então é mentira essa questão de imbrochável. Outra coisa, ele não tem culpa que o 7 de setembro cai naqueles 45 dias que antecedem o primeiro turno das eleições. O que houve em Brasília? Um desfile normal? Ele não tem culpa de usar a máquina pública, ele não sabia que teríamos eleições e mesmo assim ele topou fazer os crimes, cometer os crimes que ele cometeu. Acabou o desfile, entreguei a faixa, né, e foi para o outro lado, mais ou menos 200 metros de distância. Eu ocupei o carro de som e falei com a população, assim como fiz o mesmo no Rio de Janeiro. Não tem nada casado, nada junto, é mentira. Queria um argumento para me tornar com essa dúvida. Quem sabe da força da gente, sabe para onde estava aí no Brasil. Aí o jornalista, o entrevistador, ele fica com essa interrogação, né? Vem cá, todo mundo viu ele puxar o imbrochável. Agora ele está dizendo aqui na cara dura, na cara de pau, né? Está mentindo, está tentando perverter um fato. O que está acontecendo? Será que ele está bem na cabeça? Eu imagino que passou isso na cabeça do entrevistador, né? Porque ele veio na sequência e disse o seguinte. A mentira do imbrochável é que eu não entendi muito bem, presidente. Desculpa, eu lembro do senhor dizendo imbrochável, imbrochável, e as pessoas repetindo esse coro, Não, no microfone não, isso não existe. No microfone, pegando o coro imbrochável, não. Ali no carro de som, longe, quando tinha acabado o desfile, num carro de som, um cara gritou imbrochável embaixo, eu falei para ele imbrochável, repeti para ele imbrochável, sem usar o microfone. E se tivesse falado, qual o problema? Parece conversa de alienígena, né? O cara olhou para ele embaixo e falou assim, imbrochável. Aí ele olhou para o cara e disse, imbrochável. Aí o cara lá embaixo disse, imbrochável. Ele disse imbrochável, né? Enfim, ele está dizendo isso aí, né? Gente, é patética a situação. Se não fosse tão grave a gente ter tido essa figura à frente do nosso país. Qual o problema que tivesse falado? Não tinha mais, tinha acabado de 7 de setembro, a Força Aérea tinha acabado de fazer sua apresentação. Ou seja, esse foi um trechinho aí, ele estava muito destemperado porque ele está vendo que a coisa, o cenário mudou. Aquelas entrevistas de
de puxação de saco, elas estão se escasseando e cada vez mais as grades estão ficando mais próximas. Gente, só fazendo um pequeno parênteses aqui, porque às vezes no começo do nosso papo aqui entra algumas inserções publicitárias que é a plataforma que coloca. A gente que tem os canais aqui, a gente não tem o menor acesso ao que eles estão publicando. E algumas pessoas têm reclamado, têm pintado aqui alguns comerciais de botinas do clã Bolsonaro. Gente, é um negócio impressionante. Esses caras gostam muito de grana, mas é um negócio impressionante, é desmensurada a coisa. O Dudu Bananinha tem um site que ele vende artigos para aniversário de criança. É só se for para Halloween, né? Para assustar as crianças, colocando a foto do inelegível ali. Enfim, é um negócio impressionante. Eles não botam a mão no bolso para fazer nada digno para ninguém. É só para dentro, para dentro. O Dudu Bananinha pedindo reembolso de todas as patifarias que ele faz contra o nosso país, mundo afora. Enfim. Mas é isso, a fila está andando para essa gente. Nós temos que fazer cada vez mais pressão, fazermos os nossos discursos aqui para cobrar das autoridades que a justiça seja feita, que a Constituição do nosso país seja respeitada. E aí a gente não pode deixar aqui de acompanhar o que está acontecendo lá fora. Já mostrei para vocês uma cena muito suspeita, né, de um militar lá de Israel fazendo um tour dentro do hospital, mostrando ali que supostamente, né, terroristas estiveram lá e deixaram as coisas para trás. E aí eu questiono aqui, né, que pessoa que está num conflito e sai e deixa para trás. Olha, o cara pode deixar a bota para trás, pode deixar documento, pode deixar tudo, deixar marmita, comida, mochila, mas deixar arma, eu até hoje não vi. Mas o exército de Israel está dizendo que as armas que encontraram ali foram deixadas dentro do hospital, né, pelo pessoal que eles acusam e por isso bombardearam de uma forma absolutamente genocídica, se a gente puder usar essa expressão, aquele hospital de Al-Shifa e outros tantos. E aí o Rogério Anitablian, que eu sigo sempre, ele publicou uma postagem aqui que é atribuída ao Mossad, o serviço de inteligência lá de Israel. Está em inglês aqui, mas a notícia é que os médicos lá do hospital de Shifa, eles ajudaram por 3 dias, eles cooperaram para que o Hamas, né, fizesse ali desaparecer os túneis. Por isso que aquelas imagens que eu mostrei para vocês, dos túneizinhos, né, até perdi aqui você já conhece as imagens, né? Que aquilo sumiu porque os médicos ficaram 3 dias jogando concreto, fazendo concretagem e depois colocando cerâmica para disfarçar os túneis, né? É um negócio complicado, né? Dá para acreditar numa história dessa? Os médicos ali no meio daquela história toda serem deslocados, ficar 3 dias e fizeram uma obra perfeita, né? Porque o serviço de inteligência de Israel, os soldados que chegaram ali, não conseguiram encontrar túnel nenhum, né? Enfim, mas como eu tenho dito para vocês, não é só religião, não são questões morais, não são questões ali de se perseguir um grupo terrorista, não. Tem muito dinheiro, tem muito interesse econômico, tem muito interesse energético ali, de grupos, de grupelhos que estão dentro do governo de Israel e que estão contaminando e arrastando, né, uma série de pessoas da opinião pública no planeta inteiro para uma causa que eles apresentam como a principal, mas por trás existem negócios que estão sendo feitos assim, a céu aberto. A questão é que ninguém está questionando isso tudo, né? Então é legal a gente ter nosso espaço aqui para jogar essas questões para a sua reflexão, tá bom? Não é só luta religiosa, não. Tem mais coisa estranha nessa história aí. Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!